Boa noite. Jesus ensinava muitas coisas por parábolas, e uma delas nós vimos na semana passada com a parábola do semeador. Vimos inclusive que, apesar de ser conhecida por parábola do semeador, quase não se fala do semeador. Um dos destaques dessa parábola está nos diferentes solos onde as sementes caem. Nela, Jesus diz que o semeador saiu para semear. Porém, as sementes caíram em diferentes solos. E cada um desses solos representa a reação de alguém. Mas reação ao quê? O semeador semeia a palavra, diz o versículo 14, em Marcos 4. Então, cada solo na parábola é uma demonstração da qualidade de como a palavra foi recebida depois de ouvida. E ouvir, aqui ele é um verbo especial, porque ele se repete 13 vezes entre o versículo 1 e o versículo 34. E traz à memória o Shema de Israel, aquela confissão de Israel que até hoje é recitado nas escolas em Israel. Digo até hoje, né, desconsiderando essa lacuna da nação de Israel não existir antes de 1948 e depois da destruição do Templo de Jerusalém, enfim. Mas essa confissão de fé que se encontra lá em Deuteronômio 6, versículo 4. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. É com essa mesma ordem, ouça, ó Israel, é com essa mesma ordem que Jesus começa a contar. Shema, ouça a parábola. No versículo 3 ele diz, ouça. E depois ele continua, o semeador saiu para semear. Então isso sugere que o mesmo Deus que ensinava seu povo no passado, ele continua ensinando o seu povo nos tempos de Jesus. E eu diria, continua ensinando o seu povo hoje. E por que minha ênfase agora em seu povo, né? Seu povo ontem, seu povo no tempo de Jesus, seu tempo hoje? Porque eu acredito que o cerne da questão com a parábola do semeador está justamente em Jesus preparar seus discípulos para uma variedade de respostas à mensagem da palavra de Deus. Se você tem acompanhado nossa série de mensagens em Marcos, você deve se lembrar que até aqui as pessoas que interagiram com Jesus tiveram diversas reações quanto à pessoa dele, quanto ao ensino dele. Enquanto alguns se admiravam com seu ensino, com a sua autoridade para perdoar, com seu poder para curar e expulsar demônios, outros o questionavam e a todo custo tentavam desacreditá-lo. Fizeram isso a ponto de dizer que seus feitos eram obras de Satanás. Foi o que Jesus chamou de blasfêmia contra o Espírito Santo. E é nesse contexto que Jesus apresenta essa parábola das sementes que caem em diferentes solos, ou parábola dos solos. Ele ensinava que nenhuma pessoa daria frutos ou dará frutos no reino do Senhor Jesus se ouvir a palavra e não tiver interesse por ela. Nesses casos, Satanás faz a sua parte, garantindo que o coração endurecido para desenvolver a verdade de Deus não dê fruto. Essas são as sementes que caíram à beira do caminho. Outros que ouvem a palavra e até com muita alegria acabam por rapidamente abandonar o caminho proposto por Deus. Tais pessoas amam promessas do tipo: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Mas detestam promessas do tipo: se me perseguirem, também perseguirão vocês, como em João 15:20. Desculpa. Ou, bem-aventurados os perseguidos, Mateus 5. Jesus diz que essas pessoas, quando sofrem perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Esse é o grupo de pessoas, ou grupo de sementes que caiu em terreno pedregoso.
Existe um outro grupo também que ouve a palavra de Deus, mas como diz Jesus, quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra. E esse grupo é o da semente que caiu entre os espinhos. E na parábola, o único solo que dá fruto é o fértil, é a boa terra, marcado por uma incrível colheita. É o grupo de sementes que caiu em terra boa. As únicas sementes que serão aproveitadas são essas, não são as que foram comidas pelos pássaros, não são as que brotaram, mas logo em seguida secaram, não são as que brotaram, mas foram sufocadas pelos espinhos. O texto bíblico diz que as pessoas representadas pelo solo fértil são aquelas que ouvem e aceitam-na. Essa palavra aceitam-na está na versão internacional, transformadora, a linguagem de hoje. Esse foi o único grupo de pessoas que aceitou o que ouviu e recebeu. A Revista Corrigida, por exemplo, usa recebeu ao invés de aceitar. Mas o que foi que elas ouviram? A palavra. O que foi que elas aceitaram? A palavra. Queridos, isso é muito importante. O fruto que o filho ou a filha de Deus pode produzir não depende da habilidade daquele que semeia a palavra. Eu não estou dizendo isso para justificar as vezes que eu ensino a vocês e vocês não entendem nada. Claro que não. Toda vez que anunciamos o Evangelho, a palavra de Deus, nós semeamos. Eu estou fazendo isso agora. Eu fiz isso hoje de manhã com a minha família. E pode ser que nessa semana que passou você fez isso na sua família também. Talvez com seus vizinhos, no seu trabalho, com seus amigos. Eu espero que tenham feito. Se não fizeram, eu espero e desejo que façam. Mas o resultado da semeadura, do plantio, não depende do seu treino teológico. Não depende da sua eloquência. Não depende das suas técnicas de convencimento. Não depende das dicas que coaches dão. Então eu pergunto, depende do quê? Em primeiro lugar, como eu já disse, depende do solo. Não é intuito dessa parábola ensinar que nós devemos preparar a terra para semear. Não era o foco de Jesus. Como eu disse, o foco estava em Jesus preparar seus discípulos para uma variedade de respostas à mensagem da palavra de Deus. Imaginem eles, ouvindo e vendo tudo o que Jesus ensinava e fazia, e ao mesmo tempo percebiam que os líderes do seu povo, os fariseus, os mestres da lei e outros, tentavam provar que Jesus era falso. No meio dessa confusão de informações, de experiências, Jesus conta essa parábola para ensinar que as pessoas são diferentes e reagem de forma diferente quando escutam a palavra de Deus, quando ouvem a palavra de Deus. Quanto a isso, nenhum de nós temos o que fazer. A semente ela irá produzir se o solo for fértil. Se não for fértil, não vai gerar frutos. Agora, tem uma outra coisa. A boa colheita, ela depende de mais uma coisa. O que vocês acham? A resposta, ela é lógica, ela é bem lógica, mas ela precisa ser dita. Não existe colheita em solo algum se não houver semente. O que semeamos é a palavra. Essa é a semente. Gente, a palavra. A palavra é de Deus. Não é minha, não é uma ideia minha, não é uma ideia de um filósofo conhecido, de um pensador inteligente, de um psicólogo famoso, de um ator global. De fato, a palavra de Deus é algo que o mundo não aprecia. Nós não conhecemos a Deus por meio de ideias ou elucubrações humanas. Paulo, ao escrever para os Coríntios, ele disse que o mundo não conhecia a Deus por meio da sabedoria humana. 1 Coríntios 1:21. Nós começamos os estudos bíblicos dominicais no ano passado aqui. E alguns de nós estão juntos quase que desde o começo. Vocês ouviram a palavra de Deus e a aceitaram. Vocês têm frutificado.
Eu não sei quanto tempo vocês ainda permanecerão estudando a Bíblia no nosso meio, mas meu desejo é que o nosso grupo cresça, tanto em qualidade quanto em quantidade. E meu desejo é que possamos juntos aprender de Deus e trabalhar no reino dele para a honra e glória dele. Mas se por alguma razão você quiser fazer parte de outro grupo, eu lhe peço somente uma coisa. Esteja junto com pessoas que ensinam a palavra de verdade. E de verdade significa que a dedicação para mostrar o seu significado e a sua aplicação. Não queiram sementes falsas. Não queiram sementes híbridas. Não se enganem com aqueles que têm em posse a verdadeira semente, a palavra de Deus, mas acabam oferecendo suas próprias ideias, suas próprias sementes. Evite aqueles que usam a Bíblia para dar validade às suas próprias ideias, usam ela como ponte para dizer algo que é humano ou meramente humano. Os semeadores, todos nós que levamos a palavra de Deus. Isso eu falo todos nós porque isso não é algo exclusivo para pastores e para missionários. Todos nós fomos chamados por Deus, mas nós não fomos chamados para o sucesso, para ter sucesso pessoal e o nosso nome ser grande. Nós somos chamados para sermos fiéis. Então, quando semearmos, que seja a semente da palavra, a palavra de Deus. No tempo de Jesus, a Bíblia que existia era o Antigo Testamento. O que estava escrito nela é o que está escrito no nosso Antigo Testamento. Ensinar em parábolas não tinha o alvo de tornar o ensino de Jesus mais compreensível, pelo contrário, foi Jesus mesmo quem disse: a vocês, em Marcos 4, 11 e 12, a vocês, os discípulos, foi dado o mistério do reino de Deus. Mas os que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. E entender o mistério do reino de Deus não é algo automático entre aqueles que são de Deus. Os próprios discípulos de Jesus tiveram dificuldade em entender o significado do ensino da parábola. Veja, no versículo 13, se vocês não entendem o significado dessa parábola, como entenderão as demais? Perguntou Jesus. E eu creio que esse é o segundo destaque, o ênfase que Jesus dá ao contar essa parábola. A primeira ênfase é que Jesus dá, ele mira o preparo dos discípulos que ele escolheu e que em poucos anos estariam anunciando a mensagem do Evangelho, mas sem a presença de Jesus como eles tinham naquele momento. Jesus queria que os seus apóstolos é como Marcos chama o grupo dos 12 no capítulo 3, versículo 14, queria que os seus apóstolos eles estivessem preparados para as mais diferentes respostas que receberiam ao anunciar o reino de Deus, especialmente as respostas negativas, e eu penso que até mesmo as que provocariam perseguição aos apóstolos. É até por isso que Jesus usa essa parábola como argumento para que os discípulos compreendessem as demais. Se vocês não perceberem que somente alguns compreenderão as coisas do reino, as próximas parábolas não farão sentido algum para vocês. A segunda ênfase é exatamente essa compreensão do ensino de Jesus. Alguns aprenderiam o mistério do reino, ou seja, o segredo que ficou oculto por anos. Outros, ainda que o vissem, eles não entenderiam a mensagem de Deus, o Evangelho, que a morte de Cristo proporcionou a todos que nele têm fé, o perdão dos pecados, a salvação que todos nós precisamos, mas nenhum de nós merecemos. Para os súditos do reino de Deus, os segredos seriam explicados. Para os que rejeitaram e rejeitam Cristo, os segredos não seriam e não serão revelados. Serviriam como juízo. O propósito das parábolas não era deixar algo mais claro por usar uma linguagem mais cotidiana para os ouvintes. Pelo contrário, para que alguns ficassem confusos, não entendessem.
É isso que logo em seguida, a parábola do semeador, ou a parábola dos solos, como eu prefiro, nós lemos a parábola da lâmpada ou da candeia. Mas antes de lê-la, vamos orar. Senhor, obrigado pela liberdade que nós temos em abrir a Tua palavra e perceber a verdade que nela tem. Pai, nos ajude a observá-la atentamente, com zelo, e me ajude, Pai, a ser claro em passar exatamente aquilo que o Senhor passou na Tua palavra e foi registrado por Marcos. Pai, que saiamos daqui diferentemente de como chegamos, por conhecer mais e melhor o Senhor, e a partir daí sabemos mais e melhor quem nós somos e o que devemos fazer para a Tua honra e para a Tua glória. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. De Marcos 4, 21, 25 nós lemos. Na nova versão internacional diz assim: Ele lhes disse: Quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca no lugar apropriado? Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado, e tudo que está oculto virá à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considere atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. O meu objetivo na semana passada era ter vindo até aqui com vocês, mas achei prudente terminar no versículo 20 em função do tempo. Mas esses versículos eles fazem parte da ideia apresentada na parábola dos solos, de novo, ou do semeador. E percebam que aqui existe um destaque no tema revelação. De certa forma, essa parábola complementa a ideia que nós lemos em Marcos 4, de 10 a 12, sobre o mistério de Deus ser revelado para os que são do reino. Mas para os que são de fora, aqueles que não quiseram, serve de juízo, eles não compreenderiam. Deixa eu ler para vocês Marcos 4, 10 a 12, para entender que há essa tensão, esse destaque no tema revelação. Diz assim: Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: A vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas ao que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. A gente já leu essa passagem, mas percebam, existe aqui um destaque sobre a revelação. Com o texto aberto em suas Bíblias, então, vejam as duas perguntas do versículo 21. Quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca num lugar apropriado? As perguntas elas são retóricas aqui e elas demandam uma resposta óbvia. Claro que ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo da cama. Claro que colocamos ela num lugar que todos possam ver, um lugar que ela possa iluminar bem. Em outras palavras, essa luz ela está visível para todos. Ela não fica escondida. Alguns teólogos eles optam por dizer que luz aqui é uma referência ao próprio Jesus, como João 9, 5 apresenta, e nós lemos: Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Outros teólogos preferem ver luz aqui como sequência da parábola anterior, como a palavra de Deus. Quanto a isso, eu penso no Salmo 119, 105, que diz: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Seja o próprio Jesus, seja a palavra de Jesus, essa lâmpada, essa candeia é visível a todos, ela não fica escondida, todos de alguma forma a veem. E não é por menos que Paulo, ao escrever para os Romanos, ele disse: Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente. E todo homem, toda mulher é indesculpável perante essa natureza em que vivemos, perante um mundo que em detalhes revela a Deus.
E essa luz, ela é de fato tanto o próprio Jesus quanto a sua palavra. João, no capítulo 1 do seu evangelho, ele diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. E olha quem é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Essa luz, essa palavra, o próprio Cristo, ele está disponível para todos. De uma forma ou de outra, nós escutamos a respeito do Criador. A natureza fala dele, seja nas leis naturais, seja na beleza das coisas, seja na lógica das coisas, seja ao perceber como uma semente tão pequena pode se tornar uma árvore tão frondosa. O convite de Jesus é para todos, mas nem todos querem a oferta do convite. A palavra que Jesus oferece é para todos. Alguns recebem e desfrutam do segredo, do mistério agora revelado. E estes que escutam receberão cada vez mais. E ao receber mais, são capazes de dar mais fruto. Queridos, quanto mais nós desfrutarmos de ouvir, mais frutíferos poderemos ser. Desculpa. Você tem ouvido para ouvir? Então ouça. E ouça atentamente. Mas outros que têm ouvidos para ouvir, ainda que escutem, ainda que vejam, ainda que experimentem a presença de Deus nesse mundo, estes negligenciarão o convite. E a mesma atitude que tiverem para com o convite de Deus, eles receberão. E é isso que Jesus está dizendo: com a medida com que medirem, vocês serão medidos. E ainda mais lhes acrescentarão. Percebam que na dimensão que Deus opera, não existe estática. Ninguém está parado. Ou estamos nos movendo para ter mais, ou nos movendo para ter menos. E isso nos leva para o próximo trecho das Escrituras. Marcos 4, de 26 a 34, nós lemos a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. Diz assim, versículo 26 adiante. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança sementes sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Novamente lhe disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Assim como os resultados da semeadura não dependem de nós, o crescimento das sementes também não depende de nós. O crescimento ele é automático. Nós podemos plantar, nós podemos até regar as plantas, como disse Paulo aos Coríntios. Eu tenho o texto para vocês. 1 Coríntios 3, de 6 a 9, diz assim. Vamos lá, computador. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Deus, ele opera de forma incompreensível à mente humana. Na parábola de Jesus, disse que o homem que plantou não sabe como a semente germina e cresce. Além disso, o crescimento ele é automático. Desculpa. Não depende da ajuda humana. Entenda que Deus opera soberanamente,
mirando a transformação de cada um de nós que ouvimos e aceitamos a oferta daquele que é a luz do mundo, daquele que possui a única palavra capaz de transformar morte em vida. Quem é esse? Jesus Cristo. Mas por que a ênfase dessa parábola está nessa operação divina e não, por exemplo, na paciência do semeador ou na ignorância do semeador? Talvez na maturação da semente, na fé do semeador? Essa parábola já recebeu muitos nomes. Escute aí alguns desses nomes. O crescimento da semente. A semente cresce em secreto. A semente cresce por ela mesma. A semente cresce gradativamente. O marido paciente. O semeador confiante. O fazendeiro incrédulo. A colheita da semente. As ações automáticas do solo. Quando nós interpretamos uma parábola, nós precisamos descobrir qual o foco do ensino. E aqui, por exemplo, o fato do fazendeiro ter usado uma foice e não outro instrumento, será que é relevante? Será que eu posso ou devo usar todos os detalhes de uma parábola para chegar à verdadeira razão pela qual Jesus ensinou a parábola? Eu não pretendo fazer isso em outras vezes, mas eu quero mostrar uma forma de se fazer isso, visto que nós estamos lidando com um texto aqui, um texto inspirado por Deus, mas um texto. E eu quero dar uma ideia a vocês de como eu chego à conclusão de qual o cerne da questão que Jesus está ensinando. Olha só. Existe no texto algo deliberado do autor. Ele começa falando da semeadura, fala da atividade do homem, então fala da atividade da semente. E depois ele apresenta a incompreensão do homem e como a semente automaticamente se forma. Isso bem no centro dessa estrutura textual, que não é por acaso. Olha, ele continua, depois ele vai falar da atividade da semente, vai falar da atividade do homem e vai terminar com o resultado da semeadura. Então perceba que textualmente está em destaque essa incompreensibilidade humana e o processo automático do crescimento, que eu estou chamando aqui de atividades de Deus. É Deus que sabe como tudo acontece. E Ele não somente sabe, como é Ele quem faz que os frutos apareçam, cheguem. Ao discípulo de Deus, cabe que ele seja receptivo à palavra de Deus. E uma vez receptivo, ele frutificará conforme Deus quiser, debaixo da superintendência dele. Lutero, ele escreveu: eu simplesmente ensinei, preguei e escrevi a palavra de Deus. Em certo sentido, eu não fiz nada. Enquanto eu dormia e bebia em Wittenberg, com meus amigos Filipe e Nicolau, a palavra grandiosamente enfraqueceu o papado de tal forma que nenhum príncipe ou imperador nunca sentiu tanta perda. Eu não fiz nada. A palavra fez tudo. A segunda parábola do grão de mostarda, acompanhe em suas Bíblias, também encoraja os discípulos a frutificarem. Se é Deus quem faz, desde que eu permaneça receptivo à palavra dele, então o que eu produzir será em conformidade com a vontade de Deus e servirá para o reino dele. E uma vez que a semente é plantada, ela cresce a ponto de se tornar abrigo para as aves. E isso nos remete a pensar no que o profeta Ezequiel escreveu. E em 17:23 ele diz: nos montes altos de Israel eu plantarei. Ele produzirá galhos e dará fruto e se tornará um cedro viçoso. Pássaros de todo tipo se aninharão nele, encontrarão abrigo à sombra de seus galhos. E em 31:6, todas as aves do céu se aninhavam em seus ramos, todos os animais do campo davam à luz debaixo dos seus galhos. Todas as grandes nações viviam à sua sombra. E nesses textos, o contexto indica que o domínio de Deus se torna um refúgio para os perdidos e lugar para a reunião das nações. Perceba então que
O humilde trabalho do discípulo em ser receptivo à palavra de Deus é esse elemento humano no papel de se tornar frutífero, que nunca deve ser subestimado quanto à sua significância futura. O grão de mostarda ele pode representar quão imperceptível ou depreciado o impacto inicial do discípulo pode ser. O que começou lá na Galiléia, essa região tão desprezada pelos líderes judeus, um dia se tornaria teria um impacto mundial, com implicações universais. Nós, hoje aqui no Brasil, aqui em Paulo Afonso, na Bahia, nós fomos alcançados pelo trabalho desses grãozinhos de mostarda que saíram lá da Galiléia, que foram discipulados pelo próprio Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Como a incrível colheita dada pela semente que caiu em terra fértil, na parábola dos solos, na parábola do semeador, essa pequena semente ela pode se tornar algo enorme por causa do poder de Deus e em prol do reino de Deus. Me desculpe. Chegando na conclusão, estou terminando. Se você, esse solo, que ouviu a palavra de Deus e aceitou a proposta dele, de que por meio de Jesus nós podemos ser perdoados de nossos pecados, que sua ressurreição resulta na nossa ressurreição, que a vida dele resulta na nossa vida eterna, então continue sendo receptivo à palavra dele. Isso é o que lhe cabe. Essa é a ação que você precisa manter em mente. Você tem ouvido? Então ouça. Você tem ouvido, meu amigo, minha amiga? Ouça Deus, leia a palavra de Deus e, como o salmista diz, medite de dia e de noite nela. Aquele que faz isso, continua o salmista no Salmo 1, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. É tentador pensar que minhas ações contribuem, ajudam a Deus no seu reino. De fato, elas contribuem. Mas, porém, entretanto, todavia, é à medida que eu busco a Deus. Minha contribuição acontece à medida que eu deixo a palavra de Deus, o próprio Jesus Cristo, trabalhar na minha vida. Os frutos que eu ou vocês produzem são gerados pelo próprio Senhor. E Jesus termina esse trecho dizendo em Marcos 4, 33 e 34. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Queridos, não se enganem. É a palavra de Deus que produz crescimento e fruto. Às vezes, ela é difícil de compreender. E apesar de nesse ano ter completado 20 anos do dia que eu aceitei a proposta de Jesus como o único e exclusivo Salvador da minha vida, há muito que eu não sei, há muito que eu não tenho resposta. E ainda assim, sei que Jesus não me deixa desamparado. Quando ele estava a sós com os discípulos, Jesus explicava as parábolas. Para mim e para todos nós, Jesus nos deu o seu Espírito, que habita em cada um de nós que creu nele. Ele opera na igreja do Senhor Jesus Cristo, onde podemos confessar nossas dificuldades e buscar soluções para os nossos conflitos, até mesmo as dificuldades de se entender a Bíblia. No começo desse ano, eu ofereci para as pessoas da Koinonia que acontece na minha casa. Koinonia é o grupo de estudo nos lares que nós temos durante a semana, para levar um livro, um livreto com leituras diárias. Se você não tem, eu gostaria que levasse um. Mas não para deixá-lo lá na gaveta da sua casa, enfeitando o seu criado mudo. Se você for levar para enfeitar o criado mudo, não precisa. Leve e desfrute da palavra de Deus diariamente. Somente a palavra de Deus pode nos fazer frutificar. Estejam sempre receptivos a ela, porque Deus vai nos usar para o reino dele, que hoje faz parte, todos nós que já cremos em Cristo. E talvez outros ouçam essa palavra
outros que ouvirem essas palavras recebam ela e também se tornem parte desse reino que hoje nós fazemos parte, porque nós cremos em Jesus. Vamos orar. Pai, mais uma vez obrigado. Obrigado pela tua palavra que nos incomoda positivamente, a perceber tão claramente a nossa parte em esperar do Senhor uma mudança nos nossos corações, esperar que o Senhor vai trabalhar nas nossas vidas para que frutos aconteçam. Que nós sejamos receptivos à tua palavra, Senhor. Que nós saibamos que é ela quem gera a transformação. Que a tua palavra, Pai, comece a transformar os maus hábitos que temos em gestos, Pai, santos que glorificam o teu nome. Que outras pessoas possam perceber essa mudança, Pai, e nós, ao anunciarmos, a semearmos, essas pessoas ouçam e escutem e aceitem a tua palavra. E assim façam parte desse solo, Pai, que frutifica para a honra e glória do teu nome, o nosso Criador, o nosso Salvador. E eu oro assim em nome de Jesus. Amém.